Olha só, tem um comentário aqui, tem um texto do Guzo, né? Que é sempre bom ler o Guzo, né? Que é o seguinte, vamos lá. Regime STF Lula adverte, é proibido pensar. Um ataque do poder público à liberdade tem a tendência de levar a outro ataque e este a um outro ainda pior. Até se chegar à democracia que o ministro Alexandre de Moraes e seus colegas do STF impuseram ao Brasil. Um ataque ao poder público à liberdade, quando é tratado como a coisa mais normal do mundo, tem a tendência de levar a outro ataque, e este a um outro ainda pior, e a mais outro, até se chegar à democracia que o ministro Alexandre de Moraes e seus colegas de STF impuseram ao Brasil de hoje. A liberdade deixou de ser um direito fundamental, passou a ser uma concessão do Estado como um alvará para se abrir uma loja. Seu uso virou uma espécie de ameaça à liberdade, à sociedade. Precisa ser combatido com medidas de prevenção, como um vírus, pois no entender do Supremo e de quem exige o controle social dos meios de comunicação, o controle social entre aspas, a pior delinquência que um cidadão brasileiro pode cometer hoje em dia é usar mal a liberdade. Quando se trata da liberdade de expressão, então, exige-se o cuidado que se deve às advertências de uma bula de remédio tarja preta. Tudo é contraindicado. O Brasil vive a ficção de que o STF é um tribunal de justiça como os que existem nos países democráticos, com magistrados sábios e imparciais como o rei Salomão. Não é nada disso. Eles querem, em parceria com o Lula e a esquerda nacional, um Brasil que se submeta aos seus desejos. A liberdade de expressão está atrapalhando muito esse projeto de país. A saída é reprimir ao máximo a atividade jornalística, e ninguém se dedica tanto a isso como o ministro Alexandre de Moraes. O ministro acaba de tomar uma das suas decisões mais assombrosas, em cima de um caso ocorrido há 30 anos atrás, determinou que os órgãos de imprensa agora são responsáveis pelo que dizem os seus entrevistados. Veículos têm de responder, é claro, pelas afirmações que fazem, mas não pelas afirmações de outros. Moraes disse que a proteção constitucional à imprensa se baseia no binômio liberdade com responsabilidade. Que binômio? Não há binômio nenhum na Constituição. Não se diz ali, como quer o ministro, que a imprensa tem que ser responsável. Não diz que tem que checar nada. Não diz que tem que tomar cuidado ou de dizer a verdade. Diz apenas nos artigos 5 e 220 que a imprensa é livre, sendo vedado o anonimato, e que a informação, sob qualquer forma, não pode sofrer restrições. A Constituição brasileira é incompatível com o regime STF Lula. Esse tempo da liberdade de expressão como um valor absoluto acabou no Brasil, já disse o futuro ministro Flávio Dino, com voz de deboche nas palavras liberdade de expressão. A ministra da Saúde acaba de dizer na Câmara dos Deputados que as dúvidas sobre a vacina anti-Covid para crianças são criminosas. Vem agora o ministro Moraes com a censura para as entrevistas. Cada vez mais é proibido pensar. Perfeitamente, palavra do Guzo. Eu acho, né, para variar, irretocável essa palavra do Guzo, esse texto do Guzo, Carlos. O que você acha? Não, sem dúvida, é uma expressão da verdade, por isso que deve ser combatida a toda força, viu? Exatamente. Então, exatamente isso. Aí você vê a defesa da imprensa. Cara, se existe algum órgão que conhecido, né, como a imprensa tradicional, que mais mentiu de 2019 para cá foi a imprensa tradicional. Da capa até 22, vamos lá. 19 a 22 foi a imprensa tradicional. Mentiu na economia, mentiu sobre o Bolsonaro, mentiu sobre a questão da crise sanitária. Mentiu desavergonhadamente. As agências de checagem que eram produzidas por esses instrumentos para a imprensa no sentido de vinculado à imprensa, né, e lateral à imprensa,
simplesmente ligados a eles, fazendo com que as checagens de notícias fossem, do nosso lado, sempre mentira, e do lado deles, sempre verdade. E agência de checagem que não tem a menor independência. Outra coisa, pior ainda, que não existe no Brasil, e não existe ainda, até o Supremo definir, como já está definindo, né, a questão da censura. A questão dessas agências de checagem, que sequer a atividade fim delas tem regulação econômica definida na estrutura, por exemplo, da Receita Federal. Se registrar uma empresa para fazer checagem de notícias. Não existe esse CNAE lá, que é, na verdade, o código, né, de atividade econômica. Então, olha só, enquanto a gente estiver dando atenção, né, a essas questões e nós não tomemos uma atitude mais forte em relação ao enfrentamento dessa massa de covardes que quer intimidar o povo brasileiro, não adianta nada. Eles não estão afim de discussão intelectual, não adianta fazer seminário para debater sobre a liberdade de imprensa. O que tem que fazer é o povo ir para a rua, entendeu? Se manifestar na direção daquilo que ele está perdendo, porque nós estamos assistindo o seguinte, olha, já temos uma atividade econômica de baixíssimo nível no país, a inflação crescendo, juros altíssimos, as pessoas não conseguem acumular patrimônio. Aí você vem, por exemplo, agora com uma reforma tributária que vai tirar mais dinheiro do setor produtivo e nosso, que o setor produtivo é composto pelos investidores e por quem trabalha no setor produtivo. Então, você não tiver capacidade de acumular recursos, você vai ser sempre refém permanente do Estado. Então, como é que o Estado entra para te quebrar e não te deixa a mobilidade? Ele te taxa, ele continua ampliando os impostos, até diminuir o máximo possível o grau de atividade econômica, que vai depender sempre de benefícios do Estado. Por que eu digo isso? Porque como não é um sistema de concorrência aberta, como é que um sujeito, uma empresa, um investidor vai conseguir manter a sua empresa num regime tão fechado e de alta taxação em termos de tributação? Ele vai precisar o quê? De benefícios fiscais. Então, o governo vai dar benefícios fiscais para alguns e vai taxar na ponta ainda mais o povo brasileiro, qualquer que seja, qualquer atividade. O pipoqueiro ao empreendedor mais elevado em termos de condições e capacidade financeira. Então, o que está acontecendo com o país é esse controle absoluto sobre todas as atividades. Então, nós não vamos ter. Se a gente não enfrentar isso hoje, amanhã não vai, porque agora eles já vão taxar a herança, daqui a pouco eles já vão fazer projeto do ano que vem, que é uma outra taxação sobre a renda, e não tem nada a ver com essa discussão de que você não taxa consumo, taxa renda, e você tem aí uma distribuição mais, vamos dizer assim, direta e organizada do sistema tributário, para não punir, né, aquele que trabalha diretamente em relação à questão vamos dizer assim, de uma tributação efetiva, né, sobre salário, renda, etc., mais direto, assim, de uma massa trabalhadora, e não do campo mais alto, que está dentro, por exemplo, da estrutura das companhias, enquanto estão investindo no seu negócio. Isso aí não é renda, isso aí é investimento. Na hora que ela sai desse sistema para incorporar o patrimônio pessoal, físico do investidor, aí sim, aí gera uma condição de possibilidade de taxação. Então, a coisa ela é tão grave que nós estamos cada vez caminhando mais para um sufocamento dessa cidadania e da liberdade. Então, se a gente não começar a se mobilizar, olha, não adianta, esquece. Esquece. Porque não pense o seguinte, se esse sistema está agindo de maneira tão forte contra a cidadania e está tentando pressionar cada vez mais a nós para que fiquemos calados, fiquemos no nosso canto, não reclamemos das realidades que nós estamos vivendo nas cidades grandes, por exemplo, nos grandes centros urbanos, que a criminalidade comanda tudo, né? Eles têm uma preocupação de que uma
uma revolta cívica da população. Isso não significa violência, significa manifestação, né? Nenhum de nós aqui é filiado ao PSOL e ao PT. Então, na verdade, é simplesmente uma exposição de vontade, do coração e de fala aberta sobre o que nós estamos sentindo. Se isso começar a eclodir novamente no Brasil, eles estão sentindo que não tem nenhuma força que vai fazer com que uma canetada de um ministro vai mandar um exército na casa de alguém. Isso não vai acontecer. Pode acontecer de uns vice-servidores lá da Polícia Federal, mas isso vai ter resistência. Porque não se vai implantar, vai ter que se implantar diretamente uma ditadura no Brasil. Implantar no sentido, vamos dizer assim, formal. Formal. Não é só essas condições que nós estamos assistindo hoje, entendeu? Vai ter que ser formal, vai ter que sair dando porrada nas pessoas, gás lacrimogêneo, bala de borracha, entendeu? É isso, entendeu? Que essa gente está querendo evitar, que eu digo essa elite superior, achando que controlando através do medo, você vai ter a condição, vamos dizer assim, como você colocou muito bem, a parte psicossocial, né? Ela travar as iniciativas de liberdade, que é o que eles estão fazendo. Então, Flávio Dino, figura ousada, extremamente ousada e antidemocrática, imagina esse cara sentado no Supremo Tribunal Federal com força de caneta monocrática. Vai bastar uma redezinha da vida, um PSOL da vida, por sorte, entre aspas, chegar uma distribuição de matéria lá para ele, né, para ele atuar, você pergunta o que ele vai fazer, não tenha dúvida, né? É isso. Não vejo como... não vejo uma saída para o Brasil que não seja a mobilização do seu povo, uma manifestação na rua mesmo, né, contra esse sistema que está querendo garrotear a democracia e a nossa liberdade. E o pessoal